Você quer eliminar bugs das suas aplicações e fazer entregas com mais qualidade? Neste vídeo eu vou te mostrar o segredo para fazer isso. Meu nome é Everton Oliveira, sou engenheiro de software sênior em uma das maiores empresas do Brasil e neste canal eu compartilho conteúdo técnico e soft skills para te ajudar a ser campeão na jornada como dev. Você já escreveu uma aplicação, realizou testes locais e quando subiu para a produção descobriu que tinha alguns problemas? Eu mesmo já passei por isso algumas vezes e nesse vídeo eu vou te mostrar ferramentas e métodos que você pode utilizar para reduzir os bugs da sua aplicação e aumentar a qualidade do seu código. Para aprender a reduzir bugs das suas aplicações e ter entregas com nível de qualidade muito superior, fique comigo e assista esse vídeo até o final. Vamos criar um projeto para a gente conseguir implementar os testes unitários nesse projeto. Então, eu vou vir aqui em Create New Project, vai ser do tipo Solid App. O nome dele vai ser Customer. .NET 6 e eu vou escolher essa opção para ele adicionar os namespaces nas nossas classes. Eu vou deixar o link do repositório do GitHub desse projeto no primeiro comentário do vídeo. Vou adicionar uma classe aqui no nosso projeto de Customer e ela vai se chamar Customer Service. Customer Service. E essa classe ela vai ter alguns métodos para adicionar um customer e também para listar esse customer. Para isso a gente vai precisar de um repositório. Eu vou adicionar mais uma classe chamada Customer Repository. E também nós vamos precisar de uma entidade de customer, então eu vou adicionar mais uma classe chamada Customer Entity. A nossa entidade ela vai precisar de duas propriedades nesse momento, o name e o birth date, a data de nascimento. O nosso Customer Repository ele vai ter os métodos para adicionar e para listar os customers. Vou adicionar aqui o código dela, ela vai ter uma lista de customers aqui local, vai adicionar customers nessa lista e também retornar todos os customers que existirem nela. E vamos adicionar aqui uma interface também para a gente conseguir mocar esse Customer Repository quando a gente estiver testando o nosso Customer Service. Eu vou adicionar aqui uma interface chamada iCustomer Repository. E essa interface ela vai ter os métodos que a gente adicionou ali na nossa classe Customer Repository. Tem um método para adicionar customer e outro para obter todos os customers. Vamos também criar aqui uma classe para fazer validação de idade, para a gente conseguir escrever testes para ela também, exercitar bem a parte de teste. O nome dela vai ser Customer Age Validator. E essa classe ela vai ter um método específico de fazer validação de idade. É uma classe pública. Aqui nós temos o número de dias de 18 anos. Então aqui é 18 vezes 365, chega nesse número. E tem esse método que é para saber se a pessoa é maior de idade, que ele recebe uma data de nascimento como parâmetro. Faz uma diferença da data atual para essa data de nascimento, pega essa diferença em dias e vê se é maior do que o número de dias para 18 anos. E nós vamos precisar também de uma interface para essa classe, para conseguir mocar ela nos testes. Então vou adicionar um novo item do tipo interface e o nome vai ser iCustomer Age Validator.
Esse é um padrão de nomenclatura do C#. Sempre que a gente vai escrever uma interface, a gente começa com esse I maiúsculo aqui de interface. Vamos adicionar essa interface. E ela vai ter basicamente aquele método isOfLegalAge para saber se a pessoa é maior de 18 anos, né? Maior de idade. Agora, aqui no nosso Customer Service, a gente consegue utilizar o repositório. Eu vou colar o código aqui só para a gente conseguir avançar para os testes, mas você pode ir pausando aí e escrevendo o código, ou também já fazer o download pelo GitHub, se você preferir. Então, a nossa Customer Service, ela vai receber um Customer Repository e um Customer Age Validator. Vamos setar aqui no construtor esses valores. E vamos ter um método addCustomer. Ele vai fazer uma validação aqui. Se esse Customer não for maior de idade, nós vamos subir uma exception. Esse argument exception, informando que o cliente não pode ser adicionado, pois é menor de idade. E se ele for maior de idade, nós vamos adicionar o customer. E também vamos ter um método aqui para buscar todos os customers. E aqui na nossa programa a gente consegue já chamar aí o nosso service. Também vou pular aqui o código já pronto. Antes eu estava chamando ele de use case, por isso que eu estou tendo que alterar aqui, mas ele é o customer service mesmo. E aqui o que ele está falando? Customer Age Validator não pode ser convertido. Faltou implementar a interface aqui. E nesse programa eu estou criando 3 customers, Maria, João e Pedro. A Maria tem 20 anos de idade, o João tem 19 e o Pedro tem 17. Então o Pedro ele não poderia ser adicionado, né? Porque a gente espera que seja maior de 18 anos para adicionar. Aqui eu crio uma instância do Customer Repository, Customer Age Validator. Crio o use case passando os dois como parâmetro. Adiciono o cliente Maria, o cliente João. Depois listo todos os clientes e mostro aqui o nome de cada um que foi adicionado. E por fim eu tento adicionar o Pedro para a gente ver que ele vai cair uma exception aqui e mostrar a mensagem. Então eu vou executar aqui nossa aplicação. E a gente vê aqui, ó, cliente Maria adicionado com sucesso, cliente João adicionado com sucesso, cliente Pedro não pode ser adicionado pois é menor de idade. Então essa é a nossa aplicação e agora a gente vai adicionar um projeto de testes. Então vou clicar aqui na Solution com o botão direito, Add New Project. E no tipo do projeto nós vamos escolher, aqui eu pesquisar aqui em cima, XUnit. Vai ser um XUnit Test Project em C#. Vou dar um Next. Chamar esse projeto de Unit Tests. E vai ser .NET 6 também, vou dar um Create. Ele já trouxe uma classe aqui de teste. Vamos começar escrevendo o teste desse Customer Age Validator. E aí a gente vai escrevendo das demais classes. Eu vou nomear essa classe aqui como Customer Age Validator Testes. Quando a gente está usando essa biblioteca XUnit, esse pacote, para ele entender que é um método de teste, você tem que adicionar esse atributo aqui de fact, ou também tem um outro tipo que é um theory, onde você pode passar parâmetros aqui para o seu teste, mas nesse momento a gente vai usar esse de fact mesmo. E para escrever esses testes, nós vamos usar um padrão de escrita de testes que é o given when then
basicamente você descreve o que você está passando como parâmetro. Quando algo acontecer, então tal resultado é esperado. Nós vamos entender melhor como que funciona. E eu vou ter um comentário aqui de arrange, de act e de assert, que são seções aqui do meu teste. Nessa seção eu vou organizar tudo que eu preciso para o meu teste. Nessa seção eu vou fazer a ação, que no caso é chamar o meu Customer Age Validator, e fazer o assert para ver se está tudo certo. Eu vou colocar o Customer Age Validator aqui do lado. A gente só tem um método para testar, então vai ser basicamente escrever testes para esse único método. E aqui a gente tem que basicamente ter dois testes, né? Um quando a pessoa é maior de idade e outro quando é menor de idade, para a gente validar se está retornando true ou false. Então no meu arrange eu já vou começar criando uma data de nascimento, dar um datetime.now. Vou criar uma instância aqui do Customer Age Validator. Vai ser um new Customer Age Validator. Ele não vai encontrar nesse primeiro momento porque a gente não referenciou o projeto. Eu vou dar um Ctrl ponto aqui em cima para adicionar referência para o projeto Customer. E aqui no Act, finalmente eu vou chamar esse Customer Age Validator. Customer Age Validator. Is of Legal Age. Vou passar aqui o meu birth date que eu criei ali em cima. Chamando aqui, ele vai retornar sempre um booleano, então vou colocar aqui para receber o resultado, né? Eu vou colocar aqui of legal age para ver se é maior de idade. E eu espero, nesse caso, como o datetime é now, a pessoa nasceu hoje, então ela não é maior de idade ainda. Então eu espero que o resultado seja falso, então vou dar um assert false of legal age, tem que ser false. Vou colocar um breakpoint aqui. E aqui no meu Visual Studio, meu Teste Explorer está aqui do lado, eu vou abrir ele. Se no seu Visual Studio não estiver aparecendo, você pode vir aqui em Teste e Teste Explorer para abrir o seu Teste Explorer. Ele já listou aqui o nosso teste, primeiro teste. Eu vou editar o nome aqui, né? Então, na verdade, esse teste vai ser given birth date when is today, then should return false. Então vamos vir aqui no Teste Explorer novamente. Eu vou clicar com o botão direito, vou colocar para debugar. E vou dar um F11 para entrar aqui no método. Já pegou ações, retornou como false. E o assert false aqui, o método passou. Método de teste. Se a gente vier aqui em Teste Explorer, a gente vê que ele passou. Tem uma outra forma de fazer o assert que fica um pouco mais intuitivo, que é usando a biblioteca Fluent Assertions. Eu vou instalar ela aqui, vou vir em Solution Explorer, dependências, Manage Nugget Packages e vou pesquisar ela aqui, Fluent Assertions. É a primeira aqui, instalar ela. Ok. E aqui, ao invés de usar esse assert false, eu vou primeiro chamar aqui minha variável
E eu posso usar esse should.be. Então a gente passa a fazer o assert sempre a partir da variável, especificando qual valor que ela deve ter. Essa é a biblioteca Fluent Assertions, e a gente consegue fazer assert de vários tipos de dados aqui com ela, bem interessante. Vamos copiar aqui esse método. Eu só vou alterar esse nome do método para ele ficar um pouco mais claro. When is of legal age, then should return true. E aqui em cima, when is not of legal age, then should return false. E aqui a gente vai então adicionar anos. Eu vou, na verdade, subtrair, então vou passar aqui para subtrair 20 anos. Como a gente valida se é maior de 18 anos, agora ele tem que ser true. Então vamos colocar um breakpoint aqui também. Em Test Explorer, vou colocar para ele debugar. Caiu aqui, ó, vai criar um birthdate 2002. Vamos entrar aqui no método, retornar of legal age true, e ele validou aqui que é true. Então a gente já escreveu aí a nossa primeira classe de teste. A gente passa algumas informações para essa classe de Customer Age Validator, né, a data de nascimento, e a gente espera o retorno, valida se o retorno é de acordo com o que a gente está esperando. Tem uma extensão que você consegue visualizar o code coverage, a cobertura de teste de cada classe do seu código. Essa extensão, vou vir aqui em Manage Extensions. Eu já tenho ela instalada, se você não tiver, você pode instalar. Ela chama Fine Code Coverage, que é essa aqui. Então, se você ainda não tem, você pode clicar aqui em cima e instalar. Depois que você instalar, você vem aqui em View, Other Windows, e vai ter essa opção Fine Code Coverage. Você clica em cima dela. E aí ela vai mostrar, ó, de cada classe que a gente tem, qual que é o nível de cobertura dessa classe. Então a nossa Customer Age Validator já está aqui com 100% de cobertura. Agora nós vamos criar os testes para a nossa classe Customer Service. Então eu vou vir aqui em Unit Tests, Add Class, e vou chamar ela de Customer Service Testes. Vou colocar a nossa Customer Service aqui do lado. E vamos vir aqui escrever nossa classe. Então vai ser uma classe pública. Vamos usar aqui um fact e escrever o nosso primeiro teste. Então, a primeira coisa que eu quero validar é, se eu passar um customer menor de idade, ele tem que estourar uma exception. Essa é a primeira condição aqui do meu teste. My given customer when is not of legal age, then should throw exception. Vamos ter aqui as nossas três seções, arrange, act e assert. E finalmente vamos criar aqui o nosso Customer Service. E esse Customer Service ele precisa receber o repositório e o validator. Como a gente está escrevendo um teste de unidade, um teste unitário, não faz sentido eu testar esses outros componentes que eu tenho aqui no meu Customer Service, né? Esse Customer Age Validator e o Customer Repository, porque eu já estou excedendo a responsabilidade desse teste de unidade, que é testar exatamente essa unidade aqui do Customer Service.
E para isso a gente tem um conceito que é chamado de mock, em que você consegue definir quais serão os comportamentos dessas classes aqui que você recebe como parâmetro aqui no seu construtor, né? Então eu vou criar esse Customer Repository aqui na minha classe de teste. Criar ela aqui como read only. Aí ela vai ser um mock. E para utilizar esse mock, eu vou dar um Ctrl ponto aqui, ó, ele vai dar a opção de instalar esse pacote mock. E você também pode vir aqui em Solution Explorer, dependências, Manage Nugget Packages e pesquisar aqui essa libmock. A primeira aqui eu vou instalar. Vou dar um Ctrl ponto aqui para ele me dar essa opção do Using Mock. E eu quero mocar esse Customer Repository. O nome vai ser Customer Repository Mock. E eu vou querer fazer a mesma coisa para o Customer Age Validator. E o nome vai ser Customer Age Validator Mock. Eu vou adicionar um construtor para minha classe de teste. E aqui no meu construtor eu vou dar um new mock aqui para esses dois fields que eu estou usando aqui na minha classe de teste. Então a gente inicializou. E uma vez que eu tenho esse objeto de mock nessa minha classe de teste, eu consigo passar eles aqui como parâmetro. Só que para isso eu tenho que acessar essa propriedade object, que é a que tem efetivamente o meu tipo Customer Repository. E passar também o Customer Age Validator.object. E aí a gente consegue ter o nosso Customer Service construído. Eu vou precisar também de um Customer para passar ele como parâmetro no método. Então vou criar aqui um New Customer Entity. Vou dar um name de Maria. E um birth date, pode ser datetime.now. E agora eu vou chamar o meu método de addCustomer passando o customer que eu criei ali em cima. Ele faltou. Deixa eu ver aqui no Customer Entity. É que ele tá como privado ali, o construtor dele, então a gente tem que passar aqui no construtor mesmo. O nome Maria, o birth date vai ser datetime.now. Então a gente deu um add customer. Quando a gente der esse add customer, ele vai cair aqui nessa primeira validação e eu quero que ele lance uma exception. Então eu tenho que configurar o retorno desse método para ele ser sempre falso aqui nesse cenário para conseguir lançar exception. E aí que entra o mock, onde eu consigo realmente simular o comportamento dele. Para isso, a gente vai vir aqui, ó, usar esse Customer Age Validator Mock e usar esse método setup, né, que é um método de configuração. Vou dar um V aqui de Validator. E a gente consegue a gente consegue falar para ele, ó, quando chamar tal método com tal parâmetro, nesse caso aqui vai ser com esse customer.birthdate, eu quero que você retorne falso. Então consigo configurar o retorno desse método. Sempre que chamar esse método com esse parâmetro, ele vai retornar falso aqui. Eu poderia passar um true aqui, por exemplo. E agora eu vou configurar o meu assert e eu quero que ele lance uma exception. Para isso a gente precisa criar uma action aqui em cima. Vou chamar ela de action mesmo. E eu vou passar aqui uma expressão
para a gente criar essa action, que vai ser uma action que chama esse customer service add customer. E nessa action eu vou configurar que ela deve lançar uma exception. Nesse caso aqui eu quero uma argument exception. E também, se ele cair aqui nesse if, ele não tem que chamar essa linha aqui do add customer. Então eu vou colocar aqui que o meu customer repository, eu vou verificar se ele foi chamado. Vou dar um R aqui de repository. Então o meu método add customer do repository não pode ter sido chamado nenhuma vez. Então eu falo para ele, ó, verifica se esse método com esse parâmetro não foi chamado nenhuma vez, né? Nunca foi chamado. Vou colocar um breakpoint aqui. Então nessa linha a gente criou o customer. Deixa eu fechar, fica melhor de ver. Fechou o customer, criou um customer service. Configuramos o retorno do método isOfLegalAge. Criamos a action e validamos se lançou uma exception. Ó, caiu aqui, lançou uma exception. Tá aqui para o teste. Ele passou no teste. Então a gente conseguiu nesse teste aqui validar lançamento de exception e também verificar que não foi chamado nenhuma vez aqui o add customer. Agora a gente vai fazer a validação de sucesso, né? Então, quando ele for maior de idade, então ele deve adicionar o customer. Aqui o nome. A mudança basicamente vai ser para ele retornar true aqui quando ele chamar esse método. Eu não preciso mais de nenhuma action aqui, eu posso chamar o customer direto porque eu não vou validar a exceção. E eu quero validar que ele foi chamado uma vez. Deixa eu abrir o nosso service aqui. Vou colocar ele do lado de novo para a gente olhar se é esse comportamento esperado mesmo. Então ele vai vir, esse método vai retornar true, ele não vai cair aqui nesse if, ele tem que chamar o add customer uma vez aqui para adicionar esse customer. Vou colocar um breakpoint aqui, debug. Vamos lá, vou dar um F10 aqui para ele criar. Vamos configurar aqui, ó, o retorno do método. Vou dar um F11 para entrar aqui dentro do Customer Service. Agora ele vai retornar true, porque a gente configurou aqui no teste para ele retornar true. Então ele não vai cair aqui e vai chamar o add customer. E aqui a gente valida se ele chamou uma vez. Ele passou, vou dar um continuar aqui, ó, e ele passou nos testes. Passou nesse teste. Então nessa classe de teste a gente aprendeu a usar o mock e aprendemos também a usar o Fluent Assertion aqui para conseguir validar os dados de forma mais intuitiva. Eu vou rodar, vou vir aqui em View de novo, pegar aqui o Fine Code Coverage e agora a gente já tem, ó, do Customer Age Validator 100% de teste, de cobertura de teste, do Customer Entity, como a gente usou esse Customer Entity aqui nos nossos testes, ele também dá que está com cobertura, mas a gente não chegou a escrever teste específico para ele. O repositório a gente não escreveu nenhum teste. E o Customer Service está aqui com 78%. Se você clicar em cima desse Customer Service, ele vem aqui para sua classe, ó, e você consegue ver o vermelhinho é o que não está testado. Então falta a gente escrever um teste para esse get all customers. Vou deixar isso como lição de casa aí para você escrever
Você pode copiar isso aqui para ter uma referência e escrever esse teste aí, mocando o repositório para ele voltar alguma informação, voltar uma lista de customer e você validar se o customer foi retornado certinho, bater, por exemplo, o nome dele. Depois comenta aí no vídeo se você conseguiu ou não implementar, coloca sua dúvida aí que eu ajudo a responder e te ajudo a implementar esse teste para você conseguir ter aí a sua primeira implementação de teste usando mock e usando o Fluent Assertions. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, se inscreva no canal, curte o vídeo, deixe um comentário aqui embaixo porque o YouTube entende que você gostou e que esse conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Então, só recapitulando o que a gente viu hoje, né? Nós aprendemos a criar testes unitários usando o conceito de mock, aprendemos também a escrever testes unitários com esse padrão de nome, de quebrar o teste também nesses 3 bloquinhos, né? Onde você configura aqui todas as variáveis, as classes que você precisa, depois você vem para essa parte de ação, onde você chama a sua classe que está sendo testada, o método que está sendo testado e por fim executa aqui, né, as validações, os asserts para ver se o resultado foi o esperado. E também vimos como utilizar essa extensão Fine Code Coverage para você ter uma ideia ali de cobertura do seu código classe a classe. Ele também te dá métricas aqui totais, né, de quanto, por exemplo, esse projeto de customer está de cobertura. Nesse caso aqui, ele está com 42% de cobertura, porque tem algumas classes que a gente não adicionou teste. Inclusive, para essas classes, eu vou adicionar aqui exclude from code coverage, para a gente não sujar a nossa métrica de teste. Deixa eu ver qual outra que não tinha. A nossa program aqui também, vamos colocar esse exclude, e aí a gente vem em Test Explorer, coloca para rodar todos, para ele atualizar as métricas ali do Fine Code Coverage. Pronto, agora ele já, só faltou aquele teste do get all customers, e agora ele já está com 87,5% de cobertura de teste. Então a gente tem esse pacote aí que é muito legal para ver a cobertura de testes. Muito obrigado por ter ficado aqui até o final do vídeo e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.